Fala pessoal, tudo bem? Preparados aí para a aula de termoquímica de hoje? Muito bem. Antes da aula começar, vamos lá, se inscrevam no canal, compartilhem o canal, curtam os nossos vídeos e principalmente indique o canal para aqueles colegas que têm dificuldade em química, certo? Então, dado o recado para vocês, vamos começar a nossa aula. O tema da aula de hoje é termoquímica, processos endotérmicos e processos exotérmicos. Essa imagem que vocês estão vendo aqui na projeção preparada aí para vocês é uma projeção que na verdade já esteve presente em outra aula, que é a aula sobre mudanças de estados físicos da matéria por uma perspectiva termodinâmica. Na verdade, aquela aula passada sobre mudanças de fases por uma perspectiva termoquímica, anuncia, na verdade, o que a gente vai ver hoje. Então, vamos dar uma resumidinha aqui, básica nesse slide? Vamos lá. Então, nós temos, basicamente, a transição de uma substância sólida para um líquido para um gasoso, ou de um gasoso para o líquido, ou do líquido para um sólido. O que significa, em termos termodinâmicos, essas transições de fase? Como eu já disse a vocês, a energia cinética, representada aqui por EK, Energy Kinetic, energia cinética, está relacionada ao movimento. Conforme eu aumento a temperatura do sistema, eu aumento a energia cinética. Então, para que um sólido se transforme num líquido e depois a um gás, a gente tem que aumentar a temperatura. E, aumentando a temperatura, a gente aumenta a energia cinética. Aumenta o movimento das partículas à medida em que ocorre o aumento da temperatura. Esse processo, esse caminho de um sólido para um gás, é um processo endotérmico. E por que é um processo endotérmico? Porque é o seguinte, as partículas que compõem um sistema sólido, líquido ou gasoso, elas absorvem energia térmica e essa absorção de energia térmica faz com que aumente a energia cinética das partículas. E como essa energia térmica está sendo incorporada à partícula, quer dizer que ela está entrando, por isso endo, ela está entrando na partícula, significa que essa energia está se concentrando nessas partículas. E à medida com que ela se concentra, eu vou tendo um aumento dessa energia, essa energia é convertida em energia cinética e cada vez mais aumenta a minha vibração, porque a partícula absorveu energia térmica e aumentou, consequentemente, a sua energia cinética. Se, por exemplo, ocorrer um resfriamento da substância, quer dizer que essa vibração, essa energia cinética, ela está se desprendendo do corpo e indo para o meio em que ela está em contato. Então, quer dizer que aqui eu estou tendo uma diminuição de energia, pois está ocorrendo uma perda de energia cinética. Essa energia térmica está se dissipando, diminuindo, consequentemente, a energia cinética. Muito bem? Então está aí um resumo da outra aula. Então, vamos aplicar o conceito. O conceito é o seguinte, quer dizer que conforme ocorre a incorporação dessa energia, aumento da energia, então é um processo endotérmico, um processo que a energia está se depositando na partícula, enquanto que o processo contrário é quando uma energia está sendo dissipada, ela está sendo perdida do objeto. Então ocorre uma diminuição da energia cinética neste processo, enquanto aqui ocorre um aumento da energia cinética em virtude da incorporação da energia térmica na partícula. Tudo bem? Isso, o que nós falamos até agora,
nós estávamos falando em mudança de estado físico. Então quer dizer que tudo isso ocorre, né, um processo endotérmico e exotérmico, a gente está vendo por uma perspectiva meramente física, porque não está ocorrendo transformação na matéria. Mas como a aula é de termoquímica, é importante ressaltar que termoquímica é a ciência que relaciona como a energia térmica, como o calor está relacionado a processos químicos. Isso é termoquímica. Termoquímica é quando a energia térmica está relacionada em processos químicos. E esses processos químicos também podem ser considerados endotérmicos e exotérmicos. Vejamos então. Nós temos aqui, para aplicar o nosso conceito, a queima de um determinado material. Aqui, pessoal, a gente está vendo que um fósforo, um palito de fósforo, ou vários no caso, estão sendo queimados. Mas vamos deixar a pólvora de lado e vamos nos concentrar aqui, ó, nessa estrutura, na madeira, certo? Porque daí vai ficar mais fácil de vocês entenderem, certo? A madeira está sendo queimada. Bom, gente, a madeira, para ela ser madeira, ela precisa antes ser um vegetal, certo? Um vegetal. Perfeito? E o vegetal, à medida com que ele faz o processo de fotossíntese, que a gente vai ver daqui a pouco, certo? À medida com que ele faz o processo de fotossíntese, ele acumula uma substância chamada de glicose, C6H12O6. Quando o vegetal ele agrupa essa glicose, no caso aqui, ele vai se agrupar em celulose, certo? A glicose, ela vai se agrupar, várias glicoses se agrupam e formam um polímero chamado celulose. Polímero é a composição de várias glicoses, vários monômeros de glicose. Então quer dizer que são cadeias de glicose. Então, no caso, a gente poderia representar essa reação, ou seja, a queima da madeira, a combustão da madeira, como a glicose, C6H12O6, ela reage com o oxigênio do ar, produzindo gás carbônico e água. Basicamente isso, certo? Vamos aqui balancear as equações. Se você eventualmente tem dúvidas em balanceamento de equações químicas, eu vou deixar o link na descrição com a aula de balanceamento da equação química, beleza? Maravilha! Então quer dizer o quê? O que a gente está dizendo aqui a respeito desse conceito de combustão aqui, dessa reação que está acontecendo, representando aqui por essa equação, né, a queima da madeira. Acontece o seguinte, o Sol, quando ele ilumina as plantas, quando ele participa do processo, né, a energia luminosa do Sol participa do processo de fotossíntese, quer dizer que a energia solar, a energia luminosa, ela é incorporada em algumas moléculas para formar a molécula de glicose, que posteriormente é convertida em madeira. Então quer dizer que as moléculas da madeira, ela tem uma energia armazenada. Então, a molécula de glicose é uma molécula de alta complexidade energética. E vocês podem ver aqui, aqui nós temos reagentes e aqui nós temos os produtos da reação. Reagentes R e produto P, beleza? Então, a energia dos reagentes, a entalpia dos reagentes, entalpia é a energia total de um sistema. A gente vai fazer uma aula a respeito de entalpia que já estará disponível para vocês. Então, quer dizer que a energia contida nos reagentes é uma alta energia, beleza? Então, à medida com que a reação química se processa, ocorre o quê? Ocorre a formação de gás carbônico e água, que são produtos de baixa complexidade energética, que tem pouca energia química acumulada. Então quer dizer que essa reação química aqui, eu tenho uma diminuição
da energia à medida que o caminho da reação se processa. Então quer dizer que glicose, reagente de alta energia, reage com o oxigênio formando produtos de baixa energia. Então o caminho da reação está dizendo aqui. Então quer dizer que a minha variação, lembrando que toda variação de alguma coisa é igual ao final menos o inicial. No caso aqui, a entalpia, que é a variação da energia total do sistema, ΔH, é igual a entalpia final, né? A entalpia final que é dos produtos. Então, H dos produtos menos a inicial que é a dos reagentes. Variação de HR. Então, produtos, se a gente trocar produtos aqui por 10 e aqui por 100, a gente tem aqui produtos é 10 menos reagentes que é 100. Então, esse resultado vai dar menos 90. Menos 90, alguma unidade de medida que, para mim, não é relevante aqui. Então, percebam que a variação, nesse caso, da entalpia, ela é menor que zero, certo? Esse processo, quando ocorre a variação da entalpia menor que zero, é um processo que a gente chama de exotérmico. Beleza? Maravilha? Um processo exotérmico. Agora, vejamos o contrário. Vejamos o caminho até a gente chegar à madeira, que é a fotossíntese. Olha ela aí. Então, quer dizer que a luminosidade solar, ela atinge a planta, essa planta começa a captar o gás carbônico atmosférico e entra através dos estômatos aqui para a folha, mas a água captada pelas raízes da planta produzem a seiva bruta e quando elas chegam aqui na folha, vai produzir a seiva elaborada a partir da luz, né? A luz aqui, representado por lambda. E aí vai produzir a glicose, C6H12O6, e mais o oxigênio. Então, vamos balancear aqui, tá? Então, quer dizer que gás carbônico captado aqui da atmosfera entra, água do solo entra para a planta, certo? A planta produz a seiva bruta e aqui nas folhas a seiva elaborada após a produção da glicose. Então quer dizer que a planta ela pegou, né, ela captou do ambiente moléculas de baixa complexidade, os reagentes R aqui, os reagentes R. Ela captou da natureza, né, do ambiente, reagentes de baixa complexidade energética. E a partir da energia luminosa, ela agora compõe as ligações, as transformações desses átomos, dessas moléculas aqui, transformando-as em produtos de alta complexidade energética. Então, note que a glicose ela está como um produto aqui de alta complexidade energética. Se a gente substituir aqui como 100 e aqui como 10, vejam que a variação da entalpia é igual, como nós já vimos na aula passada, a entalpia dos produtos, ou entalpia final, né? Olha aqui, final aqui, menos a variação, menos a entalpia dos reagentes, que é a entalpia inicial, certo? Entalpia inicial. Então, se a gente substituir os valores, qual é a dos produtos? A dos produtos é 100, menos 10, que é a dos reagentes. Então, o resultado é mais 90. Então, note que quando o ΔH é maior que zero, o meu processo é endotérmico. Endotérmico. Vejam só, vamos voltar 2 slides aqui e fazer uma seguinte consideração. Olha só. Note que ocorreu um aumento na energia quando o processo é endotérmico. Por quê? Porque, olha só, o gás carbônico mais a água absorveram energia, incorporaram energia para transformar glicose, C6H12O6, mais o oxigênio. Balanceando, todo mundo certo aqui. Então quer dizer que a energia foi incorporada
a essas moléculas para que uma molécula de alta complexidade energética fosse formada. Então, incorporei energia. Aonde está guardada essa energia? Aqui, ó. A energia está guardada nas ligações da glicose. Muito bem? Agora, no caso da reação no sentido exotérmico, ou seja, no sentido da diminuição ou perda de energia, vejamos. Nós temos a glicose, C6H12O6, sendo queimada na presença de oxigênio, forma o gás carbônico mais água, certo? Colocando os coeficientes estequiométricos aqui, temos isso. Então quer dizer que a partir do momento que eu queimo a madeira, como vocês viram ali no slide anterior, essa queima, né, provoca uma reação química de formação de CO2 e água, né, gás carbônico e água. E o que acontece com a energia contida aqui nas ligações da glicose? Essa energia ela é convertida em calor, certo? E esse calor ele é dissipado para o meio. Beleza? Maravilha, gente? Então essa é a comparação. Então eu gostaria que antes de acabar o vídeo, né, eu gostaria que vocês se inscrevessem no canal, compartilhassem o canal, curtissem os nossos vídeos, indicassem o canal para aquelas pessoas que têm dificuldade em química. Beleza, gente? Eu me despeço de vocês e até a próxima. Um grande abraço.